Olá, delirantes! E mais um dia de Rafaelito atrasadito. Oh, você mandou duas vezes o mesmo link aqui, foi Mandei isso? 2 vezes o mesmo link, é porque aí fica mais fácil Ah, vocês verem a beleza. senha, né? Ah, não, beleza, beleza. Tá Só bom? pro Rafa saber aí a hora que ele for que entrar. Ai, ai, e aí, como Ah, é que estamos, José Balestrini? Os últimos dias da Áustria, é isso? mais um mês. Quer dizer, 15 dias aqui na Áustria e 15 dias 20 dias Ah, na Suíça. e como é que tá sendo esse processo? Cara, muita coisa legal, assim, em termos. Morar aqui é do caralho. Puta cidade show, assim, né? Innsbruck é uma cidade pequenininha, linda, assim, faz tudo andando, de bicicleta. Hoje eu tava. Eu e o Manu aqui, a gente está treinando boxe, né? E aí a gente estava conversando com o nosso técnico de boxe aqui, e o cara falou que quando ele era adolescente, tipo, eles saíam na rua e, tipo, vamos até o Rio. Eles pegavam qualquer bicicleta que tivesse na rua, de qualquer pessoa, e ia até o Rio. E aí voltava e deixava a bicicleta na estação de ônibus, de trem, sabe? Assim, e é isso. E aí a outra pessoa ia, pegava, era quase como uma comunidade, assim, muito louco, né, cara? Caraca, velho, que doideira. Muito louco e ninguém brigava com ninguém, assim, às vezes saía, a bicicleta não estava mais lá, e você pegava outra. Caralho, né? E a cidade é muito de bike, assim, quase não vê carro na rua. Enfim, mas fora isso, né, o processo da universidade tem sido legal, muita coisa interessante, assim, mas é o que eu tenho falado, às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, cara, toda vez que você toca no assunto inconsciente e arquétipo, fudeu, não tem mais ninguém acompanhando o que você está falando. Você sabe disso, né? Você também passou por esse processo na comunicação. Falou de inconsciente, falou de arquétipo, e ainda mais quando o tema é fascismo, fudeu. Ninguém mais tá ali com você, porque assim, né, todo mundo fica tomado pelos complexos, e aí acabou, não tem mais. É Então eu tenho evitado muito. falar nessas coisas. É meio longe, né? Assim, é curioso, né? Porque é uma pesquisa tão grande, né? A ideia de inconsciente, mas ele não foi encorpado em algumas áreas do conhecimento. A comunicação é uma delas, né? Assim, são poucos os que encorpam, né? Que integram esse, esse tema, né? É, E é tão é, importante, né? No final das contas, porque é uma parte a ser considerado que dos movimentos que a gente vê, né? Assim, não digo só o fascismo, né? Mas assim, tudo, né? Tudo. A gente é, vai entender que tem uma parte psicológica, uma parte coletiva que às vezes fica de lado, né? é. E, cara, é isso. Não precisa ser a visão junguiana do inconsciente, não é esse o ponto, né? Assim, mas o inconsciente, seja do ponto de vista da neurociência, seja do ponto de vista da psicanálise, sei lá, cada um escolhe, da sociologia, né? Assim, da antropologia, o inconsciente precisa ser levado em consideração. Senão, a gente vai estar sempre olhando só para um lado do fenômeno de maneira Exatamente. unilateralizada, e não, né? E não precisa nem A ser o gente nome fica dando em círculo. inconsciente. Você pega aí a galera do imaginário, show de bola, né? Dá pra Exato. fazer muito bem bolado aí, né? É isso mesmo. É foda, né? Que a galera não vai até, né? Não chega, não tem a curiosidade de. O que será que eles pensam, né? Ou então eles nem têm contato com isso, né? Não sei. É o que eu vi, é que vira uma coisa assim. Não, é verdade, o inconsciente existe. E é isso. É isso, assim. E tudo bem você também não levar isso em consideração na sua pesquisa, né? Não tem problema, né? Mas assim, quando algo vem e tá te trazendo esse outro lado, né? Essa outra dimensão do fenômeno, porra, presta atenção, né? Assim, dá, vamos ver aqui do que se trata, mas normalmente vira isso, assim. Ah, legal, existe isso aí, mas eu não sei nada disso aí e eu também não quero saber. É, Então, e vamos, ainda. aí foca de um lado só. Então, mas aí que tá, né? Nessa fala, pode também conter a ideia de que o inconsciente está distante, né? Ele não tá no. Ele não se vasculariza nas ruas da cidade, entendeu? Ele é algo como É, se fosse distante, como se fossem as estrelas lá do céu, e é isso aí. Mas não, né? Quando o Jung fala que ele atua e atua de um jeito ativo, né, na sociedade, num grupo, a gente, falta
né? Essa pegada, assim, de alguma forma, não sei, né? E Pois é, falta... e aí eu acho que. Ah. Fala, fala. Não, eu ia perguntar, falta quanto Fala aí. tempo pra você terminar o doutorado? Você vai defender quando? Um ano. Um Pô, ano. já, Agosto do ano cara. que vem. Ah. Agora é só Maneiro. escrever, basicamente. Voltar para o Brasil e escrever. Não tem mais nada para cumprir. Enfim, um artigo ou outro aí para sair, mas. É, O que que só você ia falar? escrever. Que eu acho que é a parte mais legal, né? Não, eu ia falar que a gente, para variar, a gente não sabe o que vai falar, mas ontem eu tinha brincado, né? Pra gente. Eu até falei isso no meu grupo de sonhos hoje mais cedo. Cara, eu pensei assim, quem ouviu o Delírio essa semana tinha que sair deprimido, sabe assim? Chateado, pensando que merda que é o ser humano. A gente simplesmente podia assistir um filme do Lars von Trier que resolveria a parada, mas né? Mas eu acho que porque, pô, senão tudo bem, a gente considera aqui talvez o fenômeno do inconsciente o tempo inteiro, de vez em quando a gente fala da sombra em termos conceituais, mas e a sombra se manifestando mesmo, né? Assim, tipo, sei lá. Vamos pensar em umas narrativas que a gente acompanha aí de vez em quando. Semana passada eu vi uma, não sei se você viu essa, que uma influenciadora morreu na China, acho que é uma na China, porque ela comeu mais de 10 quilos de comida na frente das câmeras e teve uma ruptura estomacal, explodiu por dentro. Caralho, bicho. Assim, tudo bem, eu entendo que é uma pessoa, né? Tem uma patologia, obviamente. Não estou desdenhando da patologia dela de maneira alguma. Não é disso que se trata. Agora, isso é algo que as pessoas fazem mesmo, assim. É algo que está rolando. Eu nem sabia até ver essa notícia. Falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Tem um nome em coreano. Mu, Mukgang, um negócio assim. Tem um nome em Hum. coreano que significa isso aí. Comer um monte de comida na frente de uma tela. E as pessoas lá fazem live disso, né? Assim, isso é uma manifestação sombria do caralho, né? Assim, porra, né? Aí eu comecei a ir mais longe. Eu falei, vamos olhar, sei lá. Eu fui procurar a notícia, não sei se você lembra daquele jogador de futebol, acho que 2018, 2019, que o cara estava numa festa e ele foi acusado de tentar estuprar a esposa do cara, que era o dono da festa. Aí levaram o cara, todo mundo bêbado, né? Assim. Aí pegaram esse jogador de futebol, Daniel, alguma coisa o nome dele. Levaram ele para o meio do mato, amarraram o cara, cortaram o pau do cara e degolaram o cara, né? Assim, porra, bicho. Aí eu fui procurar essa notícia para ver se eu estava lembrando certo e eu pus assim, né? Jogador de futebol morto 2019, 2018, 2019. Não, antes de aparecer, antes de eu colocar 2018, ele já deu as opções. Eu fui olhar. Tipo, semana passada teve um jogador de futebol que foi decapitado. Semana passada, Caraca, velho. assim, cara. O Rafa É, chegou na hora certa. então, Rafa, eu já tô deprimindo a galera aqui, tá? Eu tô fazendo o meu trabalho. E assim, aí, bom, enfim, aí eu tô trazendo essas narrativas para a gente pensar assim, como essa sombra está se manifestando, e aí a galera fica lá presa, vendo sei lá o quê, no TikTok, no Instagram, achando que está fazendo a super integração da sombra, tá porra nenhuma. Né, assim, tá porra nenhuma. Se você não está em contato com essas manifestações da sombra coletiva, e se você não reconhece isso como algo arquetípico que existe na sua própria psique, a gente está andando em círculo. A gente não está fazendo trabalho de análise de profundidade. A gente está falando de ego de persona, né? Assim, eu não sei. Estou incomodado com essa porra essas 2 semanas, assim, as duas últimas semanas. Fala aí, Rafa, chegou? Oi, gente. Oi? É, desculpa o atraso. Um cliente da anterior desmarcou e aí eu aproveitei pra fazer coisas de rua, que a agenda é sempre restrita, e eu peguei o bonde andando. Não sei muito bem pra onde puxar o fio. Toca aí, Fala, Léo, que fala eu de uma entro. coisa que você entendeu que a humanidade não tem mais jeito. É, nossa, cara, eu vou Foi falar uma boa, Léo. Foi bobagem. boa, Léo. Foi boa, Já, foi boa, Léo. Fala aí. eu vou falar, já que o Zé falou de futebol, cara, eu não vi o menino falando isso, tá? Então eu tô sendo um herege nisso aqui. Eu tô reproduzindo o que um cliente meu me falou, mas eu acho que faz sentido, né? Vocês devem. Não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei
bastante assim, né? Do que minha agenda me permitiu, eu acompanhei as Olimpíadas. Eu gosto muito. E me chamou bastante atenção a Rebeca Andrade, né? Putz, meu, que linda, né? O trabalho de ginástica que ela fez. Brilhante. E eu achei interessante, assim, o fato dela colocar em pauta a terapia dela. Independentemente de que terapia seja essa, né? Não tá em pauta isso. Mas ela falando, "Ô, pô, meu, quanto minha terapia me ajudou, minha psicóloga, eu não sei o que lá, pra eu vir aqui fazer acontecer, nanana." E ela é uma menina, ela tem um carisma, tal. E, bom, e é isso, ponto final. Aí salta por aquele Endrick, que é um jogador que jogava no Palmeiras, e ele foi contratado pelo Real Madrid. Aí ele vem com aquele papo, né? Não, porque psicologia é uma bobagem, porque meu psicólogo é Deus, porque não sei o que, não sei o quê. E aí é isso, né? Aí O eu psicólogo falei, dele olha é aí. Deus? O psicólogo dele é Deus. Ah, entendi agora. Porra, legal, bacana isso aí. Demorou pra cair a ficha aqui, cara. Pra mim também. Eu falei, ué, será que demorou um pouco também, assim. Eu O pensei, pô, o psicólogo psicólogo dele é dele tá Deus. se achando, alguma coisa assim. Não, Tá não, é que. inflado, né? Assim, eu Não, é ainda que ia eu, falar, não, tem muito psicólogo que acha que é Deus mesmo. Tá certo. Na verdade, a provocação é essa, né? Você vê uma atleta fazendo um ode lá à terapia, à psicologia, enfim, ela não fala rigorosamente de análise, né? Porque não é esse o propósito. E um outro que provavelmente vai ganhar muito mais do que ela do ponto de vista financeiro, muito mais. E tá ali, né? Ah, porque meu psicólogo é Deus, que não sei o quê, porque encontrei Jesus. Assim, tudo bem, né? Encontrar Jesus, encontrar Deus, mas assim. é, Claramente, eu vi entrevista desse menino já. Claramente, um menino de 17 anos que sabe jogar bola, sabe? Tudo bem jogar bola, legal também, mas tem outras coisas, né? Existem outras coisas. Então, Cara, eu tava. a Não, comparação aí me terminei. incomodou. Não, não, pode ir, pode ir. Não, porque eu tava falando, acho que você não pegou a notícia. Eu fui buscar aquela notícia, porque eu queria deixar a galera deprimida, então eu fui buscar a notícia do aquele jogador de futebol que estava numa festa e foi acusado de tentar estuprar a esposa do cara e levaram o cara para o mato, cortaram o pau do cara e degolaram o cara. Não sei se você lembra disso, 2018, 2019. E o julgamento dos caras está sendo agora, inclusive. Né? Eu acho que talvez por isso a notícia tenha voltado à tona, assim. E aí eu fui procurar mais detalhes sobre a notícia e descobri que semana passada teve um outro jogador de futebol que foi decapitado. Assim, é assim que tá, né? Assim, mas, cara, é, eu estava lendo um autor aqui, um cara de 2007, sei lá, um cara que fala de fascismo, né? Assim, e, e, e ele estava falando do rebaixamento, que é o meu tema, no fim, do rebaixamento cognitivo que o Mussolini usou, que o cara era, assim, não estou falando disso de um ponto de vista positivo, obviamente, mas assim como o Hitler, os caras eram uns gênios estrategistas, assim, né? E o Mussolini, que ficava falando assim, né? Tipo, a gente tem que retornar à ideia do Império Romano. Ele nem sabia que porra que era o Império Romano. Cara. Tipo, as declarações dele eram, na verdade, tipo, exatamente como funciona a mídia de massa. É impressionante, exatamente como funciona a mídia de massa. Que aí eu vou chegar onde eu quero, né? Então ele dizia assim: temos que voltar ao Império Romano, mas o que é? Não importa, é o que você achar que deve ser. É assim, é isso. Para usar uma expressão de um outro cara, que é o Ernesto Laclau, é, La, é, La, La, Laclau, é isso mesmo. Ele fala do significante vazio, que é a história da pré-verdade que a gente estava falando antes. Então, assim, o cara dá lá qualquer coisa, você projeta o que você quiser, e é isso, acabou, foda-se. Então, assim, não importa o que é o antigo Império Romano, você acha que é isso aqui, então vai ser isso aqui, né? E beleza, e aí rola, e aí fica todo mundo massificado. Aí Humberto Eco vai dizer depois, e aí esse cara, assim, ele é depois do Eco, na verdade, mas o Eco vai dizer na década de 90 que quando a mídia de massa triunfa, acabou a humanidade. Ele diz isso na década de 90. E aí esse cara aqui falando agora, assim, né, esse cara de 2007 falando assim, que ele fala, na verdade, da sociedade de massa. E aí a gente pode pegar outras expressões, o Reich não o nosso Reich, o Reich junguiano, o Reich psicanalista, Uhum. né? Pegar o Morin, e aí tem um monte de coisa de gente que fala desse negócio, assim. E aí, aonde eu quero chegar com essa história toda? Aí o cara fica lá, preso naquela bolha, olhando ou postando, ou consumindo, um monte de bobagem.
porque, né, vira um monte de bobagem. Fingindo que está lá fazendo, sei lá, o papel dele na sociedade, como diria o Raul Seixas. Eu estou parafraseando o Raul Seixas. Enquanto isso, Meu tem amigo uns caras Pedro. se fudendo mas tanto, né, assim, que a gente não tem nem como medir isso, cara. A gente não tem como imaginar. Você lê um negócio desse assim, porra, né? Tudo bem, eu nem sei se o cara foi ou não estuprar, não dá para eu saber. Mas amarraram o cara e ficaram lá, cortando o cara até o cara sangrar. Que porra, bicho. Enfim, fala aí, Cara, Léo. isso é todo ano, né, velho? Todo ano tem alguém preso num poste, todo ano tem alguém matando uma mulher como se fosse bruxa. A gente não saiu, cara, da Inquisição, velho, sabe? Tipo, é uma merda isso. E sabe o que é pior pra mim? Pior é que a gente tá numa dualidade fodida, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja meu lugar de fala, né? Mas assim. Não sei se vocês viram a lutadora de boxe, que todo mundo falou que era homem nas Olimpíadas. Eu vi por Sim, cima, assim, cara. Cara, o Cazé TV fez um post falando que ela conseguiu, né, uma medalha de ouro e tudo mais. Eu falei, eu vou ler os comentários, porque, né, fenômeno humano, né, como a gente diria. E assim, eu não tô falando que é todo mundo, viu, gente? Mas eu achei muito curioso que algumas feministas radicais, e eu vou acentuar o radical aqui, ouviu? Mulheres que me escutam, que são feministas, existe um lado muito criativo no feminismo, mas tem um feminismo radical que foi contra, né, é, o, ela participar porque ela tinha um doping natural de testosterona, né, assim. Então teve algumas coisas. E os bolsonaristas patriarcais estavam fazendo os mesmos comentários. Então né, aí eu até pensei assim, né? Eu falei, cara, olha que coisa interessante, né? É, existe um ponto de toque, um ponto de convergência nesses dois. E eu não acredito nisso que eu tô vendo isso daqui, né? É, pode ser que essa fala aqui seja polêmica e tudo mais, mas, gente, é só ir na postagem do Cazé TV que vocês vão ver isso, né? Além disso, eu tenho algumas colegas, né, que são, né? Elas têm uma briga muito grande, né, em relação ao feminismo radical. Elas apoiam e tudo mais, e elas estavam criticando, assim como eu não tenho amigos bolsonaristas no Instagram, mas estavam criticando da mesma forma, né? E eu fiquei pensando, onde que a gente vai chegar com isso, né, no final das contas? Será que é esse o caminho, né, de colocar o inimigo, de duvidar, né, assim, até que ponto a influência da desinformação vai, né, contagiando essas pessoas, né, assim, meu, será que a gente tá bebendo de movimentos hoje que eu acho que a gente vai se extinguir por causa disso, sabe? Não tem mais conversa, não tem mais conversa. Apesar de, né, eu falar aqui que uma parte tava conversando com a outra, né, assim, mas é curioso, né, bicho? É triste demais. O que que vocês acham É, disso? O que que vocês acham desse fenômeno de... eu, eu acho que a gente tá conseguindo fazer o que o Zé tinha proposto mesmo, né? Bom, não Será vou que vai nem ter rir gente que vai dessa, me porque é xingar por isso causa mesmo. disso? Mas aí tudo bem, né? Fazer o quê? Gente, é só ir lá ver, eu não tô falando nada Cara, demais, não. Não tô dando nem opinião, eu tô falando do empirismo, Ah lá, tá né? escancarado. Ó, mas é isso. Eu acho legal essa ideia de ponto de convergência, que é aquilo que eu sempre falo. Cara, tá, eu odeio Lula. Tá bom, quem que é o Lula dentro de você? Odeio o Bolsonaro. Tá bom, quem que é o Bolsonaro dentro de você? Né, tem que conversar, não tem como, né? É, e aí ainda nessas coisas que deixa a gente de ovo virado, ou triste, ou enfim, ou com um sentimento de fim do mundo, uma pessoa próxima, não importa quem, não é cliente. Né? Se fosse cliente, a gente tem uma conversa muito séria. Ele tá com a ideia de investir uma boa parte do patrimônio dele no Paraguai, porque ele entende que o Paraguai é um país muito mais seguro que o Brasil, porque ele tá vendo o que tá acontecendo
que o Brasil está virando uma Venezuela. É, cara, eu E aí, fiquei tipo, no fim de semana. me conte aí o que que você entende como Venezuela, por gentileza. Defina Venezuela, Né? né? Não, e defina Cara, assim Paraguai como um país bom para investir, assim. Eu quero entender se nada contra o Paraguai, pelo amor de Deus, mas assim, uma questão lógica. Assim, cara, eu tô investindo na Alemanha, né? Pô, legal, tô investindo na Itália, show, né? Não, tô investindo no Paraguai. Cara, coitados, né? Que bom que alguém tá investindo lá, porque eles precisam de investimento mesmo, devia ter mais investimento lá, né? Mas é uma pessoa que é inócuo, né? O investimento dele em termos de volume para a nação, né? Mas assim, o nível de devaneio que a gente tá vendo por aí é assustador. É assustador. Não, e assim, ah, sinceramente, cara, sabe o que que mais me revolta? Que não é uma coisa super difícil você ser, a gente tem naturalmente isso, uma vontade de relação. A gente tem uma vontade de querer dentro de nós entender o outro também. A gente tem empatia. Se a gente não tivesse empatia, a gente não tava vivo aqui, entendeu? É, evidentemente que assim, aliás, por que que a gente não pode olhar de uma forma criativa para pegar os pontos que você acha que podem ser interessantes, confrontar os pontos que trazem discriminação, trazem desigualdade, trazem. Não faz mais, ninguém faz mais isso. Agora, eu tenho que provar que eu tô certo. É melhor eu provar que a minha verdade é a certa do que eu conviver bem, eu buscar um senso comum, eu buscar uma comunidade, uma comunhão com as pessoas, sabe? Que merda é essa, né? cara, a gente atingiu um nível de rebaixamento cognitivo e é tão impressionante isso, né? Assim, a partir eu vou ficar técnico, mas foda-se, né? A partir desse monoteísmo da consciência que todo mundo fala e todo mundo repete também, e que vira um nome bonito, mas isso é tão mais profundo e é tão mais sério que o que a gente fala na superficialidade, assim, né? De- de- é- é- que assim, eu não sei, assim, realmente essas 2 últimas semanas assim, eu tô assim, cara, não é possível. Às vezes o cliente chega bem e fala assim, tá acontecendo, a vida tá indo, tô trabalhando, tô fazendo meu dinheirinho aqui, a família tá bem, mas eu tô com uma tristeza e com uma depressão muito forte. Claro, bicho, olha pro mundo, olha pra porra do espírito da época, né? Assim, a gente é invadido pelo espírito da época o tempo inteiro. Não adianta a gente achar que a gente está Aí, ó, fora, que a gente está isolado do resto, o cara. Não adianta. inconsciente que a gente tava falando, Zé. É o inconsciente que a gente estava falando no começo, Ai, que eu desculpa, estava Rafa, que você falando, não Rafa. tava. Eu estava falando de como as pessoas até falam assim, no mundo acadêmico, até fora dele, não, o inconsciente existe, mas deixa para lá isso, né? Assim, não, é verdade. Existe inconsciente, existe. E aí? Não, isso aí, deixa para lá. Assim, vou pensar nisso. Assim. Aí a gente fica aí, nessa situação de merda, né? Que droga, né, cara? Eu acho uma coisa muito. Sabe uma coisa que eu também fico puto? É, a cidade que eu moro, Caxias do Sul, ela é número um em batidas de carro no poste no, no Brasil. E aqui tem algumas Isso é um estradas. recorde interessante. Eu adoro falar isso. É, com todo respeito, caxienses que me E escutam, eles né? se Mas, orgulham desse recorde? não, claro que não, eu que me orgulho, né? Assim, com todo respeito, né? O Assim, eu sei pior, que. cara, é que deve ter gente que, pô, legal. Eu nem sei, eu acho que você vai revelar aí pra gente algumas coisas interessantes sobre o fenômeno. Eu tenho certeza que tem gente que gosta disso. Pensa, não, pô, legal isso aí. E, Olha como cara, eu vivo perigosamente. Fala aí, fala aí. então, tem umas estradas aqui que, cara, é uma parada muito doida, assim. Tipo assim, tem umas estradas aqui que elas são de mão dupla aí pra você ir pra praia e tal, essas estradas de ir pra praia, sabe? E aí, esses dias eu vi uma notícia, motorista foi pego a 160 quilômetros por hora na rodovia tal. E tem gente comentando, se o carro dele consegue, por que que ele não pode? Saca? É, ah, cara, aí, Eu sabia que. você entende o que eu Vai, tô vai. falando?
Eu não preciso nem. São vários comentários, entendeu? Assim, gente, o que a gente está trazendo aqui são algumas revoltas, incongruências que a gente sente e a nossa sombra toca isso, tá? Só para avisar. E eu, né? Eu olho para aquilo e falo, cara, como é possível? Como é possível um cara falar isso, sabe? E agora, né? Eu fico pensando, qual que é seu carro mesmo, Rafa? Fala aí. Eu olho para os carros igual do Rafa, fico pensando assim, aí, ó, esses caras aí, ó, tudo que anda no acostamento. Eu não Tá ando, com, filha tá da com mãe. trânsito, tá com Eu não trânsito, ando. fica tudo andando no acostamento só porque acha que tem carro grande e pode, entendeu? Aí, a minha sombra é total projetada nisso, né? Claro, porque eu também gostaria de andar no acostamento, caralho. E passar essa porra desse trânsito, né? Mas assim, Beleza, mas é isso, né? Eu gostaria de matar umas pessoas de vez em quando, eu gostaria, mas não vou fazer. aí teve um dia que eu tava voltando, né, de Gramado, alguma coisa assim, eu não lembro direito, não sei se de Porto Alegre. E, nossa, eu vi uma batida, gente, muito feia, cara. Muito feia. Muito. Foi exatamente isso. O cara foi Você viu ultrapassar. acontecendo mesmo Não, eu ou viu vi, tipo depois? assim, 1 minuto, 2 minutos depois. Entendeu? Tá. O cara foi ultrapassar e bateu de frente, simplesmente com quem tava vindo na outra mão, né? Assim. E, evidentemente, um carro igual ao do Rafael, né? Tô brincando, Rafa, eu nem vi o carro. E Porra, aí. cara. E aí, né, assim, eu olhei para aquilo, né, assim, e tava quase que uma mandala, sabe? Porque ele tava num canteiro redondo de mato, ele tava deitado com a mão na cabeça assim, tipo assim, o que que eu fiz da minha vida? Tava todo mundo vivo, pelo menos, né? Mas cara, eu fui reparando, o cara tinha um filho, velho, um bebê, e ele tava ultrapassando desse jeito. Saca? É, né? Imagina, você com o Leozinho, você fala assim, ah, que se foda, eu vou ultrapassar aqui porque eu quero. Vou botar aqui o meu, né, minha Hilux para correr porque eu posso, né? E eu tô falando de coisas pequenas, gente. Vocês me desculpem porque eu fico meio, às vezes, off das notícias, assim. Mas isso me revolta, sabe? Me revolta muito. Tudo isso que eu falei me revolta hoje. Essa parada aí da galera comentar sem informação, esses extremismos, né? Que muitas vezes deseja e que deseja aponta o mal, né? E e acha que é totalmente bem, né, assim. E, porra, né, essa galera que é super inconsciente, sei lá, cara, que faz essas merdas no trânsito, né? Eu fico, sei lá, desculpem. Hoje é dia de reclamar. É isso aí, é isso aí. Eu queria. Era isso que eu pensei mesmo. E aí, né, cara, assim, a gente vai lá e fala, ah, não, mas vamos pensar positivo, né? Que é isso, velho? Ah, vamos. É igual os românticos, né? Assim, isso é uma crítica que eu faço, que eu tenho feito também à galera que são os românticos. Não românticos no sentido de apaixonados, mas românticos no sentido de, ah, o passado era melhor, né? Ah, os primitivos. Saudosista. Os primitivos eram mais inteligentes. Quando, sei lá, antes da cultura de massas era melhor. Mas, velho, tudo isso levou para agora. E aí? É para voltar mesmo? É pra gente dar É, passo para trás, não é? Sabe? Eu fico meio. What the fuck, cara? O que que a gente tá fazendo aqui? Sabe? Se desde o primeiro momento, né, que o Homo sapiens aparece, ele já tava fudendo com todos os outros homos, né? Possíveis, sabe? E agora chega aqui, parece que assim, há milhares de anos atrás, a gente matou outras espécies de homos pra gente ficar e ficamos sozinhos. Agora a gente tá se matando entre si. O que que é isso? Que porra é essa? Pra onde que a gente vai? Sabe? Que horas que a gente vai tomar consciência depois de milhares de anos? ah. Aí tem uma coisa que eu talvez, vou botar um talvez aqui, que eu realmente discordo do Jung. Eu acho que a gente continua em participação mística. Ah, A gente só deu um nome pro fenômeno. E aí eu ia dizer, não tem, não é? Você até falou, né, Léo? Ah, antes da cultura de massa, sempre foi cultura de massa. Assim,
Sempre foi. Antes a gente chamava de participação mística, ou chamaram, melhor, chamaram o que acontecia antes de participação mística, e agora a gente está chamando de cultura de massa. Mas assim, se olhar bem, é o mesmo fenômeno, cara. E é Né? muito Eu bom, né, tenho o cara? direito de fazer o que eu quiser com o outro. Né? Assim, isso é participação mística, porra! Você sabe por quê que está? Pô, isso é do caralho, porque assim, isso encaixa numa conversa que o Jung teve com um indígena uma vez, né? Que ele fala assim, porque assim, qual que é a visão ocidental? A visão ocidental é participação mística, aí, beleza, superstições na Idade Média, que ainda tem uma participação mística, mas vem o esclarecimento, iluminismo, que a gente chama, positivismo. Aí parece que a coisa, né? Nossa, não, participação mística, não, que isso e tal. E o Jung fala, a gente está num nível de participação mística. Aí vem a cultura de massas e realmente voltou para participação mística, mas talvez com imagens exógenas, né? De alguma forma. Aí o indígena chega pro Jung e fala o quê? Não, 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 não. Esse povo aí do iluminismo tá possuído pela Deus razão. Participação mística. Boa, é isso, porra. No fim, a gente pode resumir a história toda. O Levi Bru, que achou que estava errado. Depois, né, assim, A porque história da depois ele fala, humanidade. não. Depois ele fala, não, esse conceito, eu não sei se estava certo, né? Assim, ele fala isso, né? O Levi Bru. Né? Não sei se o conceito estava muito certo, estava certo. Tá certo ainda. Por estar errado, estava certo. Ô, Rafa. É, o Rafa fica tomado para essas coisas. É a função sentimento. A gente tem que usar a função sentimental. Tem que provocar a função sentimento. A gente tem que sentir essa sombra, esse mal, essa porra, porque senão. Ah, também sei lá, vai mudar muito. Ai, cara. É bom, né, velho? É bom. E aí, Rafa, fala aí Tá alguma bom, coisa, cara. chega. Vamos tomar uma cerveja agora, vai. Na verdade, como eu cheguei meio que bonde andando, eu tô meio atordoado, falar, essa é verdade. Então eu não sei muito bem como puxar o fio, tô meio perdido. Mas eu tô É, gostando de mas ouvir você não vocês. perdeu muita coisa, não, viu? Assim, a gente tinha falado, sei Eu tô lá, 5 minutos, gostando. né? Meu carro não é uma Hilux, né? Mas Ele ficou bolado com o que eu falei do carro. Ô, Rafa, agora não pode desculpa, mais ter cara. carro também, cacete. Se fuder. Cara, você tem que entender que isso é uma projeção minha, entendeu? É uma projeção sombria minha, né? Que tá ligado com isso, né? Porque assim, muitas vezes eu vejo muitas pessoas, mas não são todas, apesar da minha sombra falar que são todas, né? Que esses carros grandes, eles passam no acostamento porque ali tem um complexo de poder fudido e, na verdade, tem uma inferioridade dentro. O que faz eu entrar em contato com a minha própria inferioridade por ter meu HB20, né? E querer ter uma Hilux e talvez, né? Talvez não, com certeza passar no acostamento, né? Mas, é, Mas você pode passar no acostamento com o HB20, tá tudo bem. mas não quero. Essa é a questão, né? Aí que tá a Só quer briga, passar se tiver a Hilux. né? Aí que está a briga, meu amigo, né? É o famoso Deus me livre quem me dera, credo que delícia, né? Porra, vai dizer, cara, não seria muito bom se a gente pudesse ser totalitário? É claro que sim, né? Aliás, se pudesse não, a gente acaba podendo, mas assim, não brigando com o totalitarismo é muito mais confortável, velho. Muito mais, sabe? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque você vai para um lugar onde que tá todo mundo ovacionando uma coisa, você se sente incomodado. Aí você vai para outro, você se sente incomodado. Eu me sinto incomodado até quando começam a ovacionar o Jung, sabe? Por quê? Porque, de alguma forma, a gente tenta brigar com isso, né, velho? E talvez seja esse o lance do Jung. Por isso que ele fala que a nossa época é de tomada da consciência, né? A gente tem isso. Parece, quando a gente olha para isso que a gente está conversando hoje, parece mais uma esperança do que qualquer outra coisa. É. Quantas Do, vezes a do Olha, gente não, velho. não, não conversou, por exemplo, pô, essa pessoa aí, ó, deu uma infladinha, né? Essa pessoa tá tomada por, né? O que é isso? É a ideia de mas uma será que essa certa nossa tendência. fala aqui também não é uma inflação, né? A gente também tem, né? Será que Mas quando a sabe, gente não faz isso, a gente não tá.
só tô brincando com a imagem, tá? Assim, será que a gente também não tá se colocando no lado de seres é, Evoluídos. evoluído? Evoluído é um termo inadequado, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Um ser supremo, supra-sapiente, que consegue enxergar além, sei lá, Concordo. provocando a gente também, né? Pra, Concordo. pra, Concordo. pra refletir nesse sentido, né? Que eu acho que sim. Assim, eu tô perguntando isso, né? Não é. Porque dá a impressão que quando faz essa provocação também tá falando, então só você é o único que reconhece a sua sombra. Não, assim, é que é difícil mesmo, né? Talvez eu volte lá nas falas do Zé, que eu gosto disso, né? Sustentar o tal do paradoxo. É muito louco, cara, né? Quando a gente delira aqui sobre arrogância, eu gosto daquele episódio. E eu vejo que a arrogância está sempre passeando aqui entre nós, né? Todos nós. Mas é um inferno, sim. Hoje foi assunto de terapia, acho por isso que eu acabei falando disso. Cara, como achar o ponto ótimo, né? Cara, sim, eu vou ver um cara passando pelo acostamento com um carro grande, eu vou achar ele um imbecil. Por quê? Pelo simples fato dele ser um imbecil. Mas ao mesmo tempo, Mas onde tem um está essa imbecil em imbecilidade nós. que me habita? Oi? É, Fala, mas desculpa. tem um imbecil em nós, né? Assim. Tem um imbecil em nós. Então, é interessante, né? Como que. Olha, gente, um exemplo bobinho, babaca. Eu tenho, e assim, deixando já trazendo aspectos sombrios da minha existência, e não é segredo pra ninguém. Eu tenho aquele desbloqueador de sinal de televisão e de filme. Eu sei que é uma contravenção isso, né? Porque acaba que você não paga os negócios aí, né? TV a cabo eu pago normal. Eu compro esses negocinhos porque, meu, dá acesso pra muito filme. Eu acho que eu já até falei em algum episódio. Pois bem, mas eu comprei um de presente pro meu pai também. E aí a esposa dele era muito engraçada. Ai, mas o que vai acontecer? Imagina esses negócios, né? Tá roubando sinal, imagina. Nananana, aquela pessoa alba, né? Tá presa na albedo. E aí eu não falei nada pra ela, mas assim, tem um detalhe importante. O meu pai, ele é o maior baixador de filme torrent que existe na história da humanidade. Então, assim, ter o desbloqueador de sinal, ai meu Deus, vão me descobrir, vão me descobrir. Mas baixar filme torrent, que também é uma contravenção, aí pode, né? Aí você tá tudo bem. E ela vê um monte de filme com ele lá, eles assistem bastante filme. Então, assim, é, ao mesmo tempo que a gente fica revoltado, né? Semana passada eu assisti o debate para prefeito de São Paulo. Que coisa horrorosa, horrorosa. É uma coisa feia, ruim de se ver, ruim. Então dá uma desesperança e ao mesmo tempo, assim, coloca a gente num estado de puta, meu, olha o senso crítico que eu tenho, tal. Só que esse senso crítico, se a gente solta ele com muita intensidade, pode parecer uma certa arrogância. Se não solta, é omissão. Se você é convicto, você se acha. Se você não é convicto, você é um bosta. É, Nossa, cara, se você é convicção por bobagem, você é um bosta convicto. Cara, é difícil, né? Então, Equalizar tudo isso, mas né? é aí que tá, cara. Somos tudo isso mesmo. É legal. Mas ué. Vai Tudo ter. isso habita, né? Enquanto potencialidade a nossa psique. A Para questão é, mim, você está cara, sendo fiel a você nessa hora, né? eu vou dizer de um modo taoísta. Você está sendo fiel ao Tao, É. né? Porque, bem taoísta, o Tao é a mãe das 10.000 coisas. As 10.000 coisas é uma imagem para isso tudo aí que a gente está falando. O imbecil convicto, o convicto gratiluz, que é as 10.000 coisas. Né? Isso aí tudo e as coisas em si também. As coisas que a gente produz, as ideias, as coisas concretas, tudo isso são as 10.000 coisas. Eu não sou nenhuma delas. A mãe delas é o tal. Né? Assim, isso tudo vem do tal. O problema está na identificação. Se eu consigo olhar para o imbecil que passa no canteiro, né? Que ultrapassa pelo acostamento, e eu penso, porra, que imbecil. E eu já consigo fazer o exercício porra, eu queria fazer isso aí. Eu estou fazendo exercício reflexivo, eu não estou identificado com aquele imbecil. E ao mesmo tempo eu penso assim, eu sou muito melhor que ele, porque eu estou aqui sentadinho, direitinho, e seguindo a lei. E aí eu estou identificado com o cara direitinho, não adiantou porra nenhuma, né? Assim, então eu tenho que retirar a projeção do cara direitinho.
né? Ah, eu não sou também esse cara tão direitinho assim, porque eu roubo o sinal do, sei lá, de filme, sei da onde lá, né? Assim, então, o problema está na identificação. Se a gente não fizer exercício crítico reflexivo, a gente está vivendo de maneira inconsciente. E aí não é o Jung que fala, mas ele traz isso dos textos, né, da alquimia e os textos cristãos, os textos, né, é, enfim, da religião católica, enfim, de um monte de lugar que ele traz empiricamente que o maior pecado é a gente viver de maneira inconsciente, né? E aí a É, gente volta para o início do episódio que o Rafa não Não, estava, que era a questão e do isso é não legal, cara. considera a existência, a Porque assim, realidade do inconsciente. eu acho que isso é legal, porque assim, os movimentos, eles não precisam ser totalitários. Os movimentos, você pode se movimentar com eles ao mesmo tempo questionar eles. O próprio Jung pediu isso lá na Natureza da Psique para a própria teoria dele. Ele falou assim, olha, esse aqui é um modelo e ao mesmo tempo passível de questionamento, né? O, qualquer movimento que a gente tenha, né, desde o de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Assim, ele, ele tem muita criatividade, ele nasce por causa de uma história, né? É, vou pegar aqui os mais que eu acho que são principais e importantes: feminismo, o veganismo, né? Todos esses dois, principalmente, eles nascem para gente tentar aplacar um movimento que é do capitalismo patriarcal, entendeu? Só que assim, a gente vê o quê? A gente vê que tem gente que radicaliza tudo, né? O próprio capitalismo, numa maioria, ele foi radicalizado. A gente vive numa radicalização. Para mim, o capitalismo é um fascismo. Só que é colorido, é cheio de tela, entendeu? de É, janela, Windows. né? É isso, né, bicho? Então, assim, é, o- a palavra movimento não significa também, como que eu posso dizer? É, Como é que dá para um movimento que é unilateral, um movimento que é inegável, um movimento que, não sei dizer, não é um ímã, né? Mas ele pode ser dependendo da consciência da pessoa, né? Quantos ismos a gente também não é atravessado e a gente fala, pô, legal, né? Só que eu tenho ressalvas aqui, né? Léo, você falou do movimento vegetarianismo, não sei o que, não sei o que. Tem um artigo nosso publicado, né, que se chama Isso a Marca Não Mostra, que a gente faz uma provocação lá com a Heineken e com o Carrefour. Especificamente com a Heineken, talvez a gente tenha falado isso em algum episódio do Delirium, que há uns anos atrás, acho que eles nunca mais fizeram isso, foi uma baita bobagem da parte deles, na minha opinião. É, colocaram lá um post, Dia Mundial Sem Carne, né? E aí eu compartilhei no meu Instagram, falei assim, nossa, que hipocrisia, né? Uma empresa de cerveja falar de Dia Mundial Sem Carne, né? Qualquer brasileiro médio come churrasco com cerveja, né? E aí, quando eu falei isso, né, veio alguém falar assim no meu Instagram, mas não sei o que lá, porque eu vegetariano, porque eu vegano, porque falaram até assim, você deve ter uma questão muito profunda. Nossa, cara, esses analistas junguianos de Instagram, ô puta preguiça que me dá, cara. Porque não foi uma vez só que eu recebi mensagem assim, nossa, deve ser uma questão sua. Não sei o que lá. Tá bom, como se você não tivesse questão, né? Só eu tenho É, questão. e é uma Mas questão assim, sua, né? Também, senão você e não estaria é, e escrevendo, né? pois Também. é, senão a gente só escreve coisa que é questão nossa, né? Aí, só que o ponto é que, assim, a minha crítica sobre o Dia Mundial Sem Carne, pode ter Dia Mundial de qualquer coisa, Dia Mundial sem respirar, Dia Mundial sem andar, Dia Mundial de andar de bicicleta, tá tudo bem. A questão era essa hipocrisia, né? De uma empresa de cerveja, ou seja, cerveja gera vício em álcool, gera diabetes, obesidade, aumenta a chance de surgimento de câncer. Assim, o álcool é muito danoso, enquanto a carne, ela é proteína, né? Consumir em excesso também pode fazer mal, mas assim, a carne está na base da alimentação de qualquer ser humano, né? Pode não querer comer, mas proteína tá, tem que substituir a proteína. Agora, tá tudo bem, se quem quer comer carne, quer comer água, quer comer alface, não tem problema, cada um come o que bem entende, não sou eu que vou cagar a regra aqui.
Mas a mim, de novo, volto nessa contradição, né? Só que o sujeito está tão tomado porque eu sou vegetariano, então todo mundo tem que ser, que aí ele não tem um discernimento para fazer assim, olha, eu sou vegetariano, mas é uma incongruência uma empresa de cerveja falar de Dia Mundial Sem Carne, né? Então, e aí com base, como eu fiquei tomado por isso, né, eu transformei num artigo científico, escrevi junto com o Léo, aí a gente publicou na Intercom, que é uma revista de impacto alto até no mundo aí da comunicação. Foi aprovado lá, tá lá publicado. Então é isso, né? Essas coisas que vão atravessando a gente aí no dia a E, dia. e eu acho, cara, que o que a gente faz é exatamente exigir ou pedir, né, ou convidar para o tempo lento. Quando a gente tem um tempo lento, a gente vai ver luz e sombra das coisas. De tudo, gente, de tudo, tá? Assim, pode ser que tenha gente que fala, ah, você é lulista. Não, do Lula também, tá? Só para avisar, né? Porque tem gente que fala, seu petista. Não, gente, o PT tem luz e sombra, tá? Ah, quer dizer que o Bolsonaro tem luz, né? Dá uma olhada no último delírio que a gente fez, quando eu falei lá, na minha imaginação, o Bolsonaro te ajudando. E isso cai num cara, velho, que é o Jean Baudrillard, né? O Jean Baudrillard, quando você lê eu acho que ele, assim, ele é tão hardcore quanto Humberto Eco nesse sentido. Porque o Jean Baudrillard, quando você lê ele vai lá e começa a meter o pau, digamos, na direita. Aí você fala, ah, ele vai falar bem da esquerda. Não, ele vai lá e mete o pau na esquerda também. Mas meter o pau no sentido crítico, viu? De ir à raiz, de colocar, né, as cartas na mesa, assim. E eu acho isso muito bonito, sabe? Muito honesto da parte dele, né? Isso não quer dizer que eu vá votar na esquerda ou na direita, né? Normalmente o meu voto vai para a esquerda, mas também não sou idiota achar que é mil maravilhas, né? Assim. Então, eu acho que faz parte, né? Difícil. A gente tá longe, cara. Acho que a gente tá longe. E eu posso ser enganado, E me né? incluo, né? Claro, me incluo Isso, eu no posso ser negócio aí, enganado. claro. Quanto, pô, eu fiz campanha, né, gente, ano passado, ano retrasado, sei lá. Fiz campanha, né? Tem jeito, É, é isso aí. Tá né? bom. Chega. Vambora. Tchau. Tchus! Valeu! Tchau.